prazer mais uma vez estarmos aqui e podermos falar sobre a palavra de Deus. E assim, um tema tão importante, né? Tão fundamental para as nossas vidas, porque muitas pessoas, quando leem, elas não entendem. E aí elas falam assim: ah, mas isso não é importante para minha salvação. É importante que eu não mato, eu não roubo, eu não tenho vícios como cigarro, bebida. E isso é um erro tremendo, porque a Bíblia declara que sem profecia a igreja se corrompe. E a corrupção nas Escrituras, queridos, é um sinônimo para morte. Olha só que interessante. Corrupção é um sinônimo para morte. A Bíblia fala, né, num trecho dos Salmos, não deixará o meu corpo, né, na corrupção, relativo, né, a Jesus, quer dizer, corrupção, deterioração, destruição. E a mesma coisa vale também para a questão das profecias, porque sem elas, sem nós entendermos as advertências do Senhor, a igreja pode se corromper na sua doutrina, nas coisas em que crê e pode sim morrer espiritualmente. Nós sabemos que a morte espiritual é o primeiro passo para a morte total. Então temos que ter cuidado. Eu lembro que esse assunto de Babilônia sempre foi algo que me deslumbrou. Quando eu era criança, eu fiz um trabalho sobre as 7 maravilhas do mundo, e ali nós estudamos sobre o jardim suspenso da Babilônia, que eram considerados, se não a primeira, uma segunda ou terceira das maiores maravilhas do mundo antigo. Então, Babilônia era um dos reinos mais deslumbrantes do passado, um dos mais chamativos, um dos mais fantásticos. Né? Até alguns anos atrás, muitas pessoas achavam impossível essa história de jardins suspensos, né? Mas as descobertas e os estudos arqueológicos nos mostram que eram reais, não só eram possíveis, como eram reais. Que realmente havia naquela região onde é um deserto hoje, no meio do Iraque, lá no Oriente Médio, uma cidade-estado chamada Babilônia. Mas essa cidade-estado, ela existiu entre 2300 e 539 a.C., quando ela então caiu. O pastor Misael citou aí o sonho de Nabucodonosor, que é o grande nome, o grande líder de Babilônia, aquela Babilônia. Né? E ele falou sobre a estátua, ele falou sobre a cabeça de ouro que simbolizava este reino. Mas, lá no Apocalipse, lá no outro extremo das Escrituras, Babilônia é citada novamente. Lá no capítulo 17, olha só, no verso 3, capítulo 17, verso 3, a palavra diz assim: então ele me levou em espírito até um deserto, e vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da prostituição. Na sua testa estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. Então, meus queridos, olha só que descrição terrível. Mas, como diz o próprio texto, é um nome simbólico. Não se trata daquele primeiro reino da Babilônia. Não, esta aqui é outra. Esta aqui é profética. Esta aqui é simbólica, segundo dizem as Escrituras.
Quando eu era adolescente, pastor Misael, presbítero Maciel, e eu li a primeira vez esse texto, olha, eu quero dizer para vocês que eu voltei para minha casa, eu estava na escola, numa aula de religião, eu estava lá, li esse texto e eu quero confessar a vocês que eu voltei para minha casa, olha, pensando mil e uma coisas, tendo na minha mente aquele cenário da Terceira Guerra Mundial, que naquela época se especulava muito que seria uma guerra nuclear, né, pensando sobre como seria este monstro com sete cabeças, com 10 chifres, o que seria esta mulher tão linda e deslumbrante, mas na verdade uma prostituta, né, montada sobre essa besta. Então aquilo lá fez a minha cabeça realmente viajar durante muito tempo. Porém, meus queridos, eu quero dizer a vocês que depois disso eu comecei a estudar. E olha, já vi muitas interpretações. Já vi pessoas dizerem, por exemplo, que aqui João fala de uma forma cifrada sobre o Império Romano da sua época, porque ele não poderia falar abertamente sobre ele, tinha que falar por meio de símbolos, né? Por causa de perseguição. Mas nós sabemos, né, pela história, que isto não é totalmente verdade. Nós sabemos que o imperador, né, que prendeu João, né, que na verdade ordenou-lhe a morte, que foi Domiciano, né, num tacho de azeite fervente, e de fato João ele foi mergulhado nesse tacho, mas ele saiu ileso, sobreviveu à pena de morte, à condenação, e por conta disso, e para evitar que tal fato se espalhasse por todo o império, né, o imperador o desterrou para uma ilha chamada Patmos, onde ele teve essa visão. Nós sabemos que, na verdade, quando João ele sai de lá e sai com esse texto, essa revelação escrita, nós sabemos que já a liderança do império tinha sido trocada por um imperador que, na verdade, é muito mais conivente com o cristianismo e que permite algumas coisas e que não faz aquela perseguição tão árdua e tão impetuosa, né? Inclusive fazendo com que a carta possa circular entre as 7 igrejas da Ásia. Então, nós sabemos que seria estranho João usar, né, como símbolo apenas para falar sobre seu tempo. Mas, quando você é dirigido pelo Espírito, você percebe que aqui, a palavra, como já disse o pastor Misael, ela fala sobre acontecimentos futuros. Ela fala sobre coisas que haviam acontecido, coisas que estavam acontecendo e sobre revelações que ainda, de coisas que ainda viriam a ser. Então, quando você vai estudar, você descobre que, na verdade, não é um monstro literal, mas sim são símbolos, né, de organizações, de instituições, e que são religiosas. Religiosas. Eu acho que isso é o que assusta mais. Porque tem gente esperando o surgimento de uma organização, tem gente esperando o surgimento de um poder, de um anticristo centrado no líder da Organização das Nações Unidas, coisas que não vão acontecer, porque essencialmente a profecia se refere a um poder religioso que já está em operação no mundo. João falou, já está em operação, disse ele, no seu tempo, e ele continua em operação no nosso tempo. Nesse caso, a besta, ela simboliza o quê? O poder civil. Ela simboliza, sim, o Império Romano, e não apenas o Império Romano, mas simboliza os estados e reinos nos quais Roma se divide. Aí é o significado dos 10 chifres. A questão das 7 cabeças, você veja bem, simboliza os 7 montes, mas também simboliza as formas de governo em Roma. E a mulher,
que na verdade está montada sobre a besta, no sentido de que ela exerce a autoridade, ela exerce a autoridade sobre o poder civil, ela toma as rédeas sobre aquela criatura, ela é um símbolo nas escrituras de igreja. E quando se fala em uma prostituta, que se revela com sua riqueza e com a sua prostituição pelas suas vestes, né, e também pelas abominações que carrega na sua vasilha, né, no seu cálice, que usa para enganar, para embebedar reis e nações, de ouro, né, ela é uma igreja corrupta, uma igreja corrompida, um sistema religioso corrupto. Então veja bem, queridos, isto diz respeito ao nosso tempo. Isso diz respeito a um poder exercido por uma igreja, um sistema religioso corrupto nos nossos tempos. Não se engane, porque muitas vezes você pode estar achando que serve a Deus. Mas aqui no Apocalipse, João, ele vê, né, que muitas vezes essa besta e essa prostituta tentam se fazer igual a Deus, tentam usar a autoridade de Deus. Então você pode estar numa igreja que você acha que às vezes está servindo a Deus e na verdade você está entrando nessa seara, sendo dominada por esses poderes. Porque veja, esta igreja é uma igreja falsa, é uma igreja que não é verdadeira, né? É uma igreja que combate, ali no versículo 14, combaterão contra o Cordeiro que os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, ou seja, Jesus, o Rei dos reis, e os que estão com ele. Quem? Os chamados eleitos e fiéis também vencerão, ou seja, a igreja verdadeira. E o problema é que esta besta e esta prostituta, olha só, segundo o versículo 15, estão assentados, né, sobre as águas. E diz assim: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Cuidado.